Hoje vamos falar do Godzilla de 1998. Muita gente falou que não gostou, muita gente falou que é ruim. Mas será que é tão ruim assim mesmo? É isso que a gente vai descobrir hoje aqui no Habitat Nerd. Após 20 anos dessa produção, eu vou falar um pouco aqui nesse vídeo do que deu certo e o que deu tão errado no filme do Godzilla de 1998. Com 16% de aprovação no Rotten Tomatoes, 74% de aprovação no Google, orçamento total aproximadamente de 125 milhões de dólares, arrecadação total de 349 milhões de dólares, direção de Roland Emmerich, no elenco nomes como Matthew Broderick e Jean Reno, entre diversos outros nomes. Então, analisando esses primeiros dados, a gente percebe que a crítica foi muito negativa em relação ao filme, apesar do filme ter um bom orçamento e um bom elenco. Então, o que levou o filme a fracassar tanto? Obviamente, o problema está no roteiro. Então, apesar dos recursos que eles tinham, principalmente para a época, eles não tinham um bom roteiro. Isso é óbvio, é claro. E os pontos onde o roteiro falha também são tanto óbvios. Então, como eu já falei em vídeos anteriores, dentre os principais problemas a gente vai encontrar o design da criatura totalmente diferente do que era usado pela Toho ao longo de anos e décadas. O plot principal do filme, mudando até mesmo a sexualidade do monstro e trazendo filhotes para a trama. Então foi algo que decepcionou principalmente aqueles fãs mais raiz. Mas será que o filme é um fracasso total realmente, de acordo com a nota do Rotten Tomatoes, por exemplo? Será que não tem nada de aproveitável nesse filme? Será que o filme é tão ruim assim? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o filme ele ajudou a divulgar o nome Godzilla. Apesar de o nome já ser conhecido, nós temos que pensar que foi uma produção hollywoodiana através da Trista. E graças a esse filme, eles conseguiram divulgar muito mais o nome Godzilla. Outro ponto para mim considerado positivo são as locações e todo o mistério no começo do filme, antes da criatura realmente ser revelada. Então todos aqueles primeiros ataques iniciais da criatura nos fizeram construir uma imagem de como seria essa criatura quando ela realmente surgisse. Principalmente pensando numa época que a internet não era tão presente como é hoje, nós temos que pensar que foi construído realmente um suspense ali até o surgimento da criatura, que foi uma grande surpresa para a maioria das pessoas na época, para quem assistiu o filme. E aí, sem entrar em méritos, se essa surpresa foi positiva ou negativa, enfim, de certa forma foi realmente uma surpresa. A ideia do filme se passar entre Nova York e Nova Jersey foi uma ideia muito boa, até porque se a gente for pensar, não tinha como melhor americanizar o Godzilla, senão trazendo ele para Nova York, que é um dos símbolos norte-americanos. O contraste da criatura interagindo com pontos específicos da cidade, monumentos, prédios históricos, pontos que são verdadeiros cartões postais da cidade, deram ao filme uma cara muito específica. Então o ponto positivo é eles terem explorado bem a cidade. Ao longo do filme, a criatura ela vai se locomovendo ali por diversos pontos, e usar Nova York como plano de fundo foi um ponto muito interessante para esse filme. Para mim, um ponto muito positivo. Então já dá aí para a gente colocar um pouco esses pontos na balança. Os pontos negativos, a crítica negativa, esses pontos ruins do filme, e esses pontos que eu considero positivo. O que mais poderia ser positivo? Quer queira, quer não, fazendo as escolhas certas ou erradas, eles trouxeram Godzilla novo, eles trouxeram Godzilla diferente. Algo que a gente realmente não tinha visto e muito menos imaginaria. Inclusive na descrição de algumas revistas eles diziam que Godzilla apresentava uma cabeça de alien e um corpo atlético. Então isso fazia a gente imaginar muita coisa. E quando nós começamos a ver as primeiras imagens, em revistas principalmente, muita gente começou a se perguntar de onde vinham essas ideias para a elaboração desse novo design. Então a pergunta final para esse vídeo é: Godzilla de 1998 foi um filme tão ruim assim? É um filme que não se aproveita nada dele? E a resposta é não. O problema desse filme, entre aspas, não foi o roteiro, ou o design da criatura, ou muito menos o fato da criatura ter posto ovos e ter filhotes na trama. O maior problema desse filme é o nome. O nome Godzilla tem um peso muito grande. É uma marca que tem uma identidade muito própria. E a ideia deles de ter trazido essa franquia para o ocidente e ter modificado tanto a criatura foi uma péssima ideia, dada o fato deles usarem o nome Godzilla. Se eles usassem qualquer outro nome, seria uma criatura que nós faríamos referência até hoje e provavelmente teria continuado a franquia aqui no ocidente. Após muitos anos terem se passado, a Toho teve a iniciativa de mudar o nome da criatura
de Godzilla para Zilla, tentando amenizar então o desastre, entre aspas, que teria sido esse filme. Então, antes de você me criticar muito aí nos comentários, eu só quero que você pense nesses pontos positivos. Nós temos que lembrar que esse filme ele tentou explorar o Godzilla de uma forma diferente, ele tentou colocar um plano de fundo diferente, entre aspas, é claro, e tentou dar um contraste diferente para a criatura, moldando um pouco a ameaça. A ameaça nesse filme não é só o fato de haver uma criatura gigantesca andando por Nova York e destruindo toda a cidade. Mas o real problema dessa trama é o fato que a criatura pode se multiplicar a números alarmantes exponencialmente ao longo de anos e pode trazer até a própria extinção da raça humana. Então o real problema do filme a ser solucionado não é só o fato do combate à criatura principal, mas sim ao fato dessa criatura ter se reproduzido e essa prole realmente passa a ser a ameaça para o filme, para esse universo. Então, apesar do design da criatura não ser tão aceito assim pelos fãs, nós não podemos esquecer que ele foi utilizado no filme pelo menos da melhor forma possível. Os recursos que eles tinham na época e que o filme ganhou até premiações por causa do seu CGI, os efeitos especiais, como eram chamados ainda na época. Pessoal, vale a pena frisar que não foi uma única premiação e que também não ganhou apenas prêmios, de elogio, mas também ganhou em 2 categorias o Framboesa de Ouro. Outro ponto que a gente não pode deixar de analisar é que o filme custou 125 milhões de dólares, mas conseguiu arrecadar 349. Então nós podemos afirmar aqui que o filme se pagou. Se a gente considerar aí que para Hollywood o filme se paga a partir do momento que ele arrecada pelo menos 3 vezes o seu valor, então Godzilla de 98 ele se pagou muito bem. O problema foi que as críticas foram tão negativas e tão avassaladoras que eles não tiveram, entre aspas, coragem de perpetuar a franquia. No entanto, nós temos que lembrar, para quem não sabe, que a franquia de certa forma continuou através da série Godzilla The Series. Espero que vocês tenham entendido que eu não quero dizer que o filme é bom, é um bom filme do Godzilla, é um filme que representa bem a franquia, mas sim que vocês entendam que é um filme que ele não é 100% desprezível, que há algum mérito aqui. Então, concluindo, o fato deles terem usado o nome Godzilla para a criatura foi talvez realmente a pior escolha que eles fizeram. Se eles tivessem, por exemplo, colocado o nome Zilla, talvez fosse uma coisa diferente e a gente veria até um crossover entre o Zilla e o Godzilla, que foi o que aconteceu depois, mas que a gente só vai falar disso em outros vídeos aí. E o último questionamento que eu levanto aqui para vocês: será que se eles tivessem ignorado o roteiro original do filme e tivessem começado o filme Godzilla 98 a partir do início da série animada, será que a gente não teria um filme melhor? Será que não seria mais interessante o aproveitamento desse plot? E você, que nota você dá para o Godzilla de 1998? Deixa aí nos comentários a sua nota e a sua opinião, a sua crítica aí sobre esse filme. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você não ativou aí os sininhos, ativa os sininhos aí para receber as notificações. Não deixa de avaliar o vídeo, like ou dislike, você que sabe, você que decide. É isso, pessoal. Valeu, tchau!